1 de João, capítulo 5, versículo 1. Também iremos citar uma passagem em Lucas 12, e se os irmãos, se quiserem acompanhar, poderão também abrir em Lucas 12. Mas, não querendo cansar-vos, eu vou pedir que possamos ficar de pé novamente e orar sobre o texto que vamos estar a estudar. Eu vou-lhe pedir que faça uma oração corajosa. E a oração que eu quero pedir que faça é que o Senhor fale hoje ao seu coração, através da sua palavra. Eu vou fazer o mesmo. Senhor Deus, estamos na tua presença, Senhor. Podemos cantar estes cânticos maravilhosos. Podemos ler a tua palavra, Senhor, e agora vamos meditar sobre ela. Te pedimos, e o teu Santo Espírito nos fala. Em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Podem sentar. Quando pensamos, quando ouvimos a expressão que alguém venceu na vida, o que é que nós pensamos? Quando ouvimos dizer fulano venceu na vida, o que é que nós pensamos? Pensamos que esse alguém venceu as dificuldades que tinha, passou as circunstâncias mais humildes da sua vida e entrou numa outra fase mais favorável. Normalmente pensamos que a pessoa ganhou muito dinheiro, ou que conseguiu um bom emprego, um lugar de reputação, enfim, tem um lugar ao sol. É isto? E essa, de facto, é a visão que na nossa sociedade existe para quem vence na vida. Quem tem muito dinheiro é um vencedor. Há dias estava a ver um programa na televisão, Terra Nossa, uma coisa assim. Programa do César Mourão. E ele mostra alguns imigrantes portugueses nos destinos que normalmente os portugueses abarcaram para refazer as suas vidas. Estava a ver um que creio que foi na Suíça ou na França, em que contava um certo homem que quando saiu de Portugal a pobreza era tanta que saiu a pé. E lá conseguiu algum transporte no meio, e o último foi um autocarro cheio de imigrantes clandestinos. E dizia ele, olha, chegámos à França, abriram as portas, deixaram-nos lá num local deserto, disseram que nos vinham buscar, mas não vieram, estávamos sujos, descalços e com fome. E conta ao homem que naquela hora apareceu uma senhora, uma portuguesa, que viu a miséria deles e que foi comprar pão e deu de comida aos 60 imigrantes portugueses que estavam a chegar à França. E é interessante que, depois disso, eles de facto venceram na vida. Conseguiram bons empregos, alguns até conseguiram aquelas casas que em Portugal que estão fechadas a maior parte do tempo, normalmente telhado preto, não é?
E essas pessoas ganharam bons empregos, alguns estão em lugares de destaque até nas sociedades para onde foram viver. E quando nós ouvimos estes imigrantes, nós percebemos que foi muito difícil, que trabalharam muito, mas que têm um sentimento de terem vencido na vida. Os seus filhos não passaram pelo mesmo, têm hoje outras condições. Então existe esta ideia de vencer na vida. Mas, será que nas Escrituras vencer na vida é a mesma coisa? Na perspectiva de Deus, vencer na vida é passar de uma situação humilde para uma situação favorável e ter um lugar ao sol. Não é. Não é de todo. 1 João, capítulo 5, vejam os versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que ser Jesus, o Filho de Deus? Então, na nossa sociedade, o vencedor é aquele que tem um lugar ao sol. Na Bíblia, o vencedor é aquele que encontrou Jesus e que vive a fé em Jesus. A esse, a palavra diz que venceu o mundo, ou vence o mundo. E Jesus reprovou mesmo a vida baseada nos valores materiais. Os irmãos lembram-se, a certa altura, está em Lucas 12, por exemplo, 2 irmãos vieram ter com Jesus para Jesus ajuizar a contenda que eles tinham acerca de uma herança. E nessa altura, Jesus diz que a vida de um homem não se identifica pelos bens que esse homem tem. Okay? E contou-lhes uma parábola, e nós conhecemos. Então, certo homem rico, agricultor, a certa altura teve em abundância nas suas fazendas uma grande colheita. E ele pensou, não tenho sítio para guardar tudo isto. O que é que eu vou fazer? Bem, melhor será deitar abaixo os meus celeiros, construir celeiros maiores, guardar todo aquilo que eu conseguir juntamente com os meus outros bens, e então poderei dizer para mim mesmo, homem feliz, tens tudo o que de bom precisas para muitos anos. Come, bebe e regala-te. Curta a vida. E naquela noite, na história de Jesus, aparece Deus, que lhe diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens, para quem será? Os planos deste homem, da história que Jesus contou, estavam baseados em ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Ele pensava que angariasse muito dinheiro, ou muitos bens, e ele ia conseguir tranquilidade, segurança, prazer, conforto, um futuro tranquilo, a felicidade, digamos assim. Este homem, quando pensava em dinheiro, pensava no topo da vida. Ele era um vencedor. Só que a vida pertence a Deus. E de nada lhe valeram os celeiros cheios no dia em que ele morreu e que teve que se apresentar na presença de Deus. E nós podemos até imaginar isto. O que seria o homem, este homem, chegar ao pé do Senhor e o Senhor lhe perguntar: o que fizeste com a vida que eu te dei?
e ele teria de dizer, olha, construí celeiros. Bem, eram os melhores celeiros lá da terra. Na perspectiva dele, enquanto vivia, ele era um vencedor. Na perspectiva de Deus, este homem pura e simplesmente desperdiçou a sua vida. Ele não tinha Deus, ele não tinha a vida eterna junto do Senhor. E as suas riquezas de nada lhe valiam desde o momento em que se encontrou com o Deus Criador. E este texto é interessante porque mostra também a ideia que Deus tem de quem vive desta forma. E Deus chamou-lhe louco ou tolo. Não é um vencedor. Na perspectiva de Deus, quem assim vive é alguém que desperdiça a sua vida. É alguém que está mergulhado na tolice, na loucura. Nunca um vencedor. Vamos ler o texto de 1 de João, a partir do versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E João, quando escreve esta carta, escreve a uma comunidade que passava por uns problemas sérios, porque dentro daquela comunidade havia pessoas que tinham sido altamente influenciadas pela filosofia grega. E se bem que o gnosticismo aparece com força a partir do século II, nós conseguimos ver o princípio, a gênese do gnosticismo na argumentação que João dá a defender a fé perante aqueles cristãos. O objetivo é confirmar que, de facto, eles eram uma igreja e que tinham a salvação em Cristo. Então, estes supostos mestres eles tinham ideias sobre Deus. E diziam que Jesus o Cristo não era Jesus o homem. Então, a perspectiva deles era a seguinte, que Jesus o homem nasceu e que na altura do batismo, quando desceu a pomba, o Espírito Santo sobre Jesus, que Jesus passou de Jesus o homem a Jesus o Cristo. Pois diziam mais, que no Calvário, antes que os pecados fossem colocados em cima de Jesus, Jesus o Cristo subiu aos céus e ficou Jesus o homem. E esta corrente filosófica baseava-se de que a matéria é pecado, é má. Deus nunca poderia ter acesso ou lidar com o pecado do homem, porque estava num nível mais acima. Isto significava, na prática, o quê? Significava que, considerando eles o espírito ser bom e a carne má, eles diziam assim, que podiam viver como quisessem. Porque o pecado que eles cometiam através do corpo. Então podiam até se prostituir, porque jamais o espírito seria atingido, porque estava num nível superior. Então havia uma incoerência muito grande entre os ensinos de Jesus e os ensinos destes homens e a prática de fé deles. E eram pessoas egoístas
que usavam a congregação para se autogloriarem, porque diziam que a congregação precisava deles para conhecer a Deus, porque eles estavam num estágio mais elevado. Eram uma espécie de gurus espirituais. E nós, ao estudarmos a carta, aliás, a carta começa logo com João a dizer no versículo 1 que aquele que era o Verbo, que foi visto com os olhos e foi apalpado com as mãos, era de carne e osso. Na prática, eles negavam a encarnação de Jesus tal como nós a conhecemos. Então, João, nesta carta, ele procura demonstrar a verdadeira fé em Jesus. E ele começa então, quando chega ao capítulo 5, o versículo 1, ele volta a dizer, olha, todo o que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o princípio de tudo é nós crermos que Jesus é o Cristo anunciado, o Cristo verdadeiro. Quem crer em Cristo é nascido de Deus. A palavra pode ser traduzida por gerado, ou seja, crer em Cristo faz com que a pessoa seja gerada de Deus, nasça de Deus, ou seja, tem Deus como Pai, passa a ser um filho de Deus. Quem crer em Cristo foi gerado por Deus, tem Deus como Pai. A nova vida vem então pela fé em Cristo. Crer no Cristo profetizado, crer no Deus conosco, crer naquele que foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. O Cristo que assumiu o Calvário em missão, que sobre a cruz foi condenado pelos nossos pecados. O Cristo que no Calvário satisfez Deus para que nós pudéssemos ser aceitos. Era este o Cristo que João estava a falar. E não uma emanação ou uma ideia distorcida do Cristo. Quem crer no Cristo, em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E ele continua que a verdadeira fé que vence o mundo implica também amar os irmãos. Ora vejam, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem é que é nascido? Ele está a falar, neste momento, da igreja, dos cristãos, dos irmãos. Ele refere-se aos irmãos, e que estes gnósticos, ou pré-gnósticos, não amavam, mas que exploravam e que abusavam da fé destes irmãos simples, causando-lhes dúvidas. Amar os irmãos é querer bem, é contribuir para o melhor. Jesus provou o seu amor por nós como? Morrendo na cruz no Calvário. Então, por amor, Jesus mostra o seu amor indo ao limite, dando tudo, esgotando-se por amor de nós. Jesus não veio para ser servido pelas criaturas, e era digno disso, mas Jesus veio para servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Amor, ou amar, é querer bem e pagar o preço de estarmos perto uns dos outros, socorrendo-nos uns aos outros. Mas nada serve eu dizer que ama a irmã Maria José, se depois viver com total indiferença às necessidades dela. Amar não é de palavras. Jesus não nos amou de palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e acabou aí. Então, que deu o seu Filho, foi ao encontro das necessidades dos homens, supriu-as, pagando ele o preço. Amar é isso. Amar dá um trabalhão. Amar dá um trabalhão.
Amar exige de nós serviço, dedicação, perda de tempo, às vezes perda de dinheiro, como aconteceu no bom samaritano, na história que Jesus contou, que ele teve que pagar para que o homem fosse tratado. Amar dá trabalho, é prático. E ele está a dizer que a fé que vence o mundo implica amar o que foi gerado por Deus. Por isso é que nós dizemos constantemente, e vamos repetir sempre, nós não podemos ser irmãos e ignorar-nos uns aos outros. Se eu passo por um irmão e faço de conta que não o vejo, eu não estou a amá-lo, eu estou em pecado. Ou se ofendo alguém, eu tenho que ir e pedir perdão. Oh, irmãos, e todos falhamos. Eu sou o primeiro. E às vezes fico envergonhado até das minhas ações. E quando erro, o que é que eu faço? Peço perdão, quando mesmo assim às vezes não tenho vontade, mas tenho que ser. Amar é isso. Amar é um compromisso que nós temos com Deus. Porquê? Porque Deus é, e todo o que ama e conhece, mas o que não ama, porque Deus é amor. Todos sabemos isto. É assim ou não? Então, João está a dizer, parece que estes pseudognósticos não amavam as pessoas, serviam-se delas. Se olharmos um pouquinho mais para trás, vamos ver no versículo 20, capítulo 4, muito claro este ensino. Ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ok? E no versículo 2, ele diz isto ao contrário. Ele diz, nisto que conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, amar a Deus implica amar os irmãos. Amar os irmãos é prova de que amamos a Deus. Ele faz um trocadilho, mas está a dizer a mesma coisa. Então, a verdadeira fé implica em amarmos as pessoas. Mas mais, ele junta também em obedecer aos mandamentos ou cumprir os mandamentos. Vejam lá, o versículo 2 e versículo 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, depois ele acrescenta, e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, a fé verdadeira, que vence o mundo, implica também que nós pratiquemos os mandamentos ou guardemos os mandamentos. Porquê? O povo costuma dizer assim, palavras, leva-os o vento. Dizer palavras bonitas a Deus num cântico, numa oração, é bom, Deus agrada-se. Creio que Deus se agradou do nosso louvor hoje. Mas dizer palavras bonitas e depois ter atitudes completamente contrárias às nossas palavras, isso vale alguma coisa? A hipocrisia. Imaginemos o seguinte, eu amo a minha esposa e digo-lhe, eu amo-te muito, querida, mas se eu andar a trair, estas palavras valem alguma coisa? São o quê? Falsidade. São hipocrisia. Como o povo diz também, não bate a bota com a perdigota. O povo é sábio, não é? Tem que haver coerência para as coisas serem verdadeiras. E o que ele está a dizer é que quem ama a Deus cumpre os mandamentos. Isto significa o quê? Na prática, assumir um compromisso de amor com Deus. Amar as orientações de Deus é querer a direção de Deus para a nossa vida. É querer fazer a sua vontade em qualquer momento da vida. E aqui é que está a beleza da fé. Nós não temos fé para praticar uma religião.
A nossa fé aproxima-nos de Deus. Aquele Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, o dono do céu, passa a ser o ser maravilhoso que faz parte da nossa vida, que é encontrado por nós no dia a dia. É aquele Deus que, quando nós oramos, compreendemos as suas respostas às nossas orações. É o Deus que nos dá amor, que nos dá sabedoria, às vezes para ajudarmos alguém, às vezes para resolvermos um problema, mas é o Deus que está conosco, que nos conforta, o Deus que muitas vezes nos confronta com a nossa miséria e nos purifica. É o Deus que enxuga as nossas lágrimas. Obedecer aos mandamentos é procurar os propósitos de Deus para a nossa vida. Não é religião, é vida. E as atitudes de vida são transformadas. Isto é um trabalhão. Por vezes temos que encarar a nossa miséria e dizer assim, bem, não posso de facto continuar assim. Mas quando nós amamos, Ele não diz apenas para obedecermos, diz para amarmos os mandamentos, não é para guardarmos os mandamentos. Isso significa amar a Deus. Surge o desejo de querer servir o Senhor em todos os domínios da vida. O propósito daquele que tem fé é honrar ao Senhor com a sua vida, no seu emprego, na sua casa, não é? A casa, o carro, a carreira profissional acabam sendo meios para trazer honra e glória ao Senhor, para sinalizar o reino de Deus na terra e dizer, aqui manda o Rei dos Reis. Bom, Deus, eu creio que Deus, para Deus tanto se lhe faz que nós sejamos astronautas ou coveiros. Eu acho que Deus se agrada mais de um coveiro que o honra do que uma super estrela que o rejeita ou que o ignora. Nossa igreja tem recebido muitos imigrantes. Aliás, nós somos um país de imigrantes. Eu gostava de ter uma palavra para convosco hoje. Se bem que a palavra é para todos, é para mim próprio, mas gostava de que hoje ter como carinho, como amor os imigrantes que nos chegam. E têm chegado muitos, todas as semanas temos recebido. Deus pode abençoar-vos muito. Deus pode prosperar, Deus pode ir além até dos desejos que trouxeram no coração quando saíram do vosso país. Mas o maior objetivo da vida de um cristão, mesmo que seja um imigrante, é glorificar a Deus, é honrar ao Senhor, é buscar o seu reino em primeiro lugar. Vencer na vida não é como o mundo pagão a vê. Vencer na vida é ter Jesus, é ter fé no Senhor Jesus e assumir um compromisso de amor com o nosso Deus. Versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando Deus se revela a nós, quando nos abre os olhos espirituais, quando compreendemos o amor de Deus, o Deus Criador, o Deus que nos amou ao ponto de se tornar uma criatura, um homem,
Quando nós compreendemos esse amor, quando nós compreendemos verdadeiramente a entrega de Deus naquela cruz maldita em que viu o seu filho ser torturado e morto, quando nós percebemos que tudo aquilo faz parte de um plano maior para que nós fôssemos filhos de Deus, quando nós percebemos que ter fé em Jesus nos traz a vida abundante, cheia de Deus, vida eterna, vida com propósitos de viver segundo a vontade do maravilhoso Deus. Quando temos Jesus conosco, então a vida que temos passa a ser uma vida dirigida pelo próprio Deus. Passamos a viver com uma noção daquilo que é verdadeiro, bom, verdadeiro e perfeito, como é a sua vontade. E Ele nos vai mostrando diariamente a sua vontade, os seus projetos maiores, os seus propósitos. E à medida que Ele vai mostrando uma vida pela fé, Ele vai limando o nosso caráter, manchado em Adão. O mundo, para João, era a soberba da vida, eram os desejos ardentes da carne, dos olhos, como aquele homem que queria construir celeiros maiores para ter mais dinheiro, para viver regaladamente na independência de Deus. Vencer o mundo é deixar de ser controlados pelos desejos da nossa carne e é passar a viver com valores, princípios, propósitos de Deus. Há dias estava a conversar com um rapaz, alguém que Deus tem abençoado muito, em suas lutas, mas Deus tem abençoado muito, até financeiramente. Deus tem-o prosperado. Ele tinha ganho, tinha herdado uma casa que hoje arrendada estaria à volta dos 800, 900 mil, mais para os 1.000 euros. Eu perguntei-lhe, mas porquê que tu não alugaste a casa? Ele disse, eu aluguei. Mas aluguei a uma família de crentes fiéis que tinham passado por um problema muito sério. E aluguei por um valor simbólico, muito simbólico. Ele disse-me o valor. E eu pensei, bem, este homem podia, de facto, estar a ganhar muito dinheiro com aquela casa. Mas percebi mais. É que, apesar de Deus o ter prosperado financeiramente, e bastante, ele não vivia focado em dinheiro. E a alegria, como me estava a dizer, estava a ajudar a família, aquela alegria, aquele sentimento de prazer, ele não o conseguia ganhar em 900 ou 1.000 euros. Ele estava satisfeito de poder ajudar uma família. E eu creio que isso é vencer o mundo. É nos juntarmos a Deus no seu plano redentor e abençoador. Vencer o mundo é crer em Jesus, é assumir um compromisso de amor com Deus e com as pessoas e deixar que os propósitos de Deus, que são maiores do que os nossos, possam ser eles a dirigir o nosso dia a dia. A fé leva-nos ao maior dos tesouros, a vida com Deus. Talvez possa estar aqui hoje, nesta sala, alguém que tem vivido pela soberba da vida, que quer ter mais e mais, como aquele louco da história que Jesus contou. Alguém que tem depositado a sua confiança
e segurança nos seus bens, no seu dinheiro, tem vivido para isso. Mas que por dentro sente um vazio enorme, porque não está cheio de Deus. Alguém que pensa que poderá ser feliz no próximo projeto, ou no próximo amor, ou na próxima conquista. E se alguém está neste contexto de vida, eu creio que o melhor é arrepender-se e voltar-se para Deus, para que um dia não tenha que ouvir: louco, o que fizeste, para quem será? Mas também pode estar nesta sala alguém que sabe que vencer o mundo é viver na perspectiva de Deus, mas que não o tem feito. Alguém que pode ter achado os mandamentos de Deus penosos, exigentes, até pouco agradáveis. Pode acontecer que esteja a viver de forma errada, no fundo sabe que está a viver de forma errada, mas a soberba da vida faz com que vá alimentando este estilo de vida. Então, é tempo de pedir perdão a Deus. É tempo de reassumir o seu compromisso com o Senhor. É tempo de voltar à comunhão do Pai. Se calhar, Deus até sente saudades suas. Pode estar também nesta sala alguém que deseja assumir um compromisso com Deus, um compromisso sério de fidelidade e amor. Alguém que hoje compreendeu que a melhor vida a tomar é a vida da fé em Cristo, e que tem-se desgastado e que o fruto da sua vida tem sido de desgraça em desgraça, de miséria em miséria. Então é tempo de se arrepender e de voltar para Deus, ou de se entregar nas mãos de Deus. Se assim for, então hoje tenho que pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, eu me entrego nas tuas mãos. Eu quero viver essa vida abundante, guiada pelos teus propósitos. Então é tempo de nós orarmos e tomarmos as decisões que temos a tomar hoje. Estarei disponível para falar com todo e qualquer irmão que precisar de conversar. Temos outros líderes na igreja que poderão ajudar nisto. Mas vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Alguém está na sala, no nosso salão, que tem vivido construindo celeiros, vivendo pela soberba da vida, pelos bens materiais? Alguém está? Só peço que levante o seu braço, porque eu quero orar por si especificamente. Alguém está? Tem desperdiçado a sua vida? Vamos olhar para baixo, nossos olhos fechados. Alguém está? Faça só um sinal, que eu quero orar por si. Alguém sabe o caminho correto e tem vivido à margem desse caminho? Alguém tem vivido assim? Quer levantar o seu braço? Se calhar alguns levantaram o coração. Alguém quer assumir um compromisso hoje com Jesus Cristo pela primeira vez?
e quer se entregar nas mãos do Senhor para a sua vida? Amém. Ele levantou o braço, quer vir à frente para a igreja orar por si? Vamos orar? Ok. Depois poderemos conversar então. Senhor Deus, queremos viver a vida que te agrada, queremos viver a fé que vence o mundo. Queremos viver segundo a perspectiva que tu nos dás e não aquela que o mundo pagão nos tem mostrado. Por isso, Senhor, nos entregamos a ti hoje e para sempre. Perdoa quando erramos. Perdoa quando falhamos na tua presença. Tem misericórdia de nós e enche-nos com a tua vida abundante, porque sem ti nós não sabemos viver adequadamente. Sem ti somos tristes, somos vazios. Eu te quero pedir, Senhor Jesus, que sejas conosco e nos abençoes. Dá-nos a tua misericórdia, a tua graça, a tua sabedoria e ajuda-nos a ser sal e luz deste mundo. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio. Desejo uma semana abençoada para todos os irmãos.